Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar da ótima vitória do Atlético sobre do Fluminense e além da derrota do Cruzeiro para o Palmeiras lá em Araraquara. Comigo aqui no estúdio, Thiago Prata e Josias Pereira. Tudo bem, Thiago? Beleza, Leandro, Josias, vamos falar aí dessa grande vitória do Galo e mais um tropeço do Cruzeiro que tirou o Cruzeiro fora definitivamente da briga por algum lugar ao sol no G4. E você, Josias? Muito obrigado, Cabido. Muito obrigado também, Thiago, a você, internauta. Vamos falar aí sobre essa vitória do Atlético, um jogo impressionante, emocionante do início ao fim e sobre essa lamentável tropeço do Cruzeiro aí no sábado. O Cruzeiro mostrou mais uma vez futebol muito apático, muito aquém do que a torcida espera e acabou caindo lá em Araraquara. O Cruzeiro não mostrou futebol. Não teve nada, né? Mais uma vez. O que o Atlético mostrou de futebol, o Cruzeiro não mostrou. Mostrou o contrário, né? Exatamente. Lembrando ao internauta que você pode participar conosco, basta acessar o portal Tempo Online, mandar a sua pergunta também pelo Twitter, @super_FC. Então vamos começar falando desse ótimo jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras, Thiago. Primeiro tempo abaixo da crítica, né? O Cruzeiro não jogou nada, o Palmeiras não jogou nada. Aí chegou no segundo tempo, o Barcos resolveu fazer 2 gols e liquidar a fatura, né? O Barcos é um centroavante fora de série, né? Principalmente em âmbito dentro do futebol brasileiro, mais um dos estrangeiros que está correspondendo, né? No Campeonato Brasileiro, geralmente os estrangeiros argentinos, né? Costumam se dar bem. O Cruzeiro, ele teve um primeiro tempo razoável, para baixo, né? Teve alguns bons momentos, Anselmo Ramon perdendo gols quase que debaixo do gol, né? São bolas que centroavante de ofício não pode perder. Aí fica aquele questionamento, por que o Borges não está entrando? Borges que é um jogador de destaque, foi o artilheiro do último Campeonato Brasileiro. Também não vinha correspondendo, mas que tecnicamente é muito melhor do que o Anselmo Ramon, que é um jogador muito esforçado, dá sangue na luta, mas é isso aí que a gente vê. É o cara que, de repente, faz um golaço, mas que perde chances impressionantes. Não foi o grande responsável pela derrota do Cruzeiro, muito longe disso. Foi um dos responsáveis. Os responsáveis foram aqueles que entraram em campo e o treinador, o Celso Roth, mais uma vez, não soube montar o melhor esquema tático, a melhor forma de jogar, como o Cruzeiro já vem há muito tempo, falhando defensivamente, mostrando incompetência ofensivamente, sem um esquema tático definido, não tem jogada ensaiada, e diante de um Palmeiras que apesar da falta de qualidade técnica em sua maioria do plantel, mostrou muito mais chances de vencer e mereceu a vitória porque tá na corda bamba ali, né? Tá brigando para não cair, mostrou muito mais vontade do que o Cruzeiro. Mas, Josias, hoje são 22 de outubro de 2012. O Celso Roth pegou esse time após o Campeonato Mineiro, foi isso? Isso. Ele já pegou o Campeonato Brasileiro todo. Foram 32 jogos comandando esse time. E como o Thiago bem disse, o time não tem formação, não tem plantel, não tem nada. Como você explica isso? Bom, explicar é complicado, né? Quem tem que explicar é o Cruzeiro. Tem que explicar o Cruzeiro, a diretoria que está mantendo o treinador. Eu acho que até a gente estava conversando aqui, o Thiago Prata falou uma matéria sobre questão de permanência do Celso Roth e tal. Eu acho que se a diretoria do Cruzeiro tinha alguma dúvida sobre a permanência do Roth, eu acho que no sábado toda essa dúvida foi por água abaixo. Eu acho que não tem como ele continuar mesmo no Cruzeiro, né? O Thiago bem citou aqui, o time não tem esquema tático, não conseguiu demonstrar uma ofensividade. Até que com o Anselmo Ramon chegou algumas vezes, mas não foi aquele Cruzeiro que a gente está acostumado a ver. A gente está falando isso há muito tempo, né? Todo Esporte.com a gente fala a mesma coisa. Não é o Cruzeiro que a gente está acostumado a ver. Realmente, então, né? É visível o que está acontecendo com o Cruzeiro, um time que não tem formação, um treinador perdido, vários desfalques também, a gente pode citar problemas de lesões e tal no elenco. Mas mesmo assim, né, é uma situação inexplicável que o Cruzeiro tem demonstrado esse ano, né? Esse futebol muito pragmático, com jogadas assim, não tem variação tática, não tem subida ali pelas laterais, não tem um apoio melhor ali, o Montijo jogando sozinho naquele desespero, e o ataque não consegue produzir, então o Cruzeiro fica muito refém, né, disso, e os times aproveitam, até o Palmeiras aproveita a situação do Cruzeiro. E era um jogo que a gente falava assim, não, o Cruzeiro, pelo que conseguiu ganhar uma partida e tal, a gente pensou que o Cruzeiro poderia, né, continuar sonhando aí com o Libertadores, né? Como a gente já tinha dito também, que era uma coisa muito distante da realidade do Cruzeiro. É praticamente utopia. Com certeza, mas o Cruzeiro
Então, pelo menos tentar uma arrancada no final para não Mostrar ficar pelo menos feio. uma gana dentro do campo, né? Exatamente. Coisa que o Palmeiras mostrou porque precisa, né? Na raça, pois é. Foi na raça mesmo o Palmeiras e conseguiu fazer os gols com o Barcos, que é um excelente atacante, né? Realmente é um dos melhores atacantes aí que tem tem se destacado no O futebol que é brasileiro. engraçado, a gente vê o Palmeiras hoje com mais plano tático do que o Cruzeiro. Com o Gilson Kleina, que chegou há pouco tempo. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Mas é até interessante que ano passado é uma coisa dentro dos 3 mineiros que estavam na primeira divisão. Quem que era o time mineiro dos 3 que tinha mais esquema tático definido? Era o melhor esquema tático. Era o América. Era o América. Era o time que, em termos de esquema tático, fazia o outro time jogar mal. Era uma situação até interessante nisso, né? Foi o time que mais perdeu e acabou rebaixado. Mas se ele tivesse um pouco da qualidade que Cruzeiro e Atlético tinham, que não era muito também, mas que era melhor do que o elenco do América, ele estaria na frente dos dois. O que a gente vê hoje, por exemplo, comparando o Cruzeiro com o Atlético, é isso. O Atlético tem um time melhor e tem esquema. O Cruzeiro não tem nenhum, tem um time pior e não tem esquema. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês dois é a seguinte. E agora? Faltam 6 jogos para acabar o campeonato, o Cruzeiro já não tem risco de queda, não tem risco de nada, de Libertadores também não. A Sul-Americana é uma classificação engraçada, né? Porque a CBF valoriza mais a Copa do Brasil, né, do que a Copa Sul-Americana. Só para você, internauta, entender mais ou menos como é que vai funcionar a classificação, não são mais os 14 aqui, até o 14º classifica, né, Thiago e Josias? Hoje são alguns que irão classificar, acho que até o 10º, se não me engano. E aí, os times que forem sendo eliminados na Copa do Brasil vão sendo encaixados no playoff contra esses times. Entendeu a confusão? E se eles continuarem na Copa do Brasil, vai descendo a tabela anterior do Campeonato Brasileiro. Exatamente, vai acontecendo até... Suponhamos que o Cruzeiro termina em 10º. Sim. Né? Então, vamos supor que o Cruzeiro termine em 9º, porque aí o Cruzeiro tem uma vaga na Copa Sul-Americana. Só que se o Cruzeiro for classificando na Copa do Brasil, ele perde essa vaga para a Sul-Americana por debaixo. Porque agora no Brasil, finalmente colocou-se. A Copa do Brasil é muito mais importante do que a Sul-Americana, já que o brasileiro sempre menosprezou esse campeonato, não todos. O Internacional, por exemplo, foi campeão, o Fluminense foi vice-campeão, dependendo da situação. Mas a vida inteira é isso. Quando você está disputando um título brasileiro, uma vaga na Libertadores ou brigando para não cair, você sempre prioriza o Campeonato Brasileiro e deixa a Sul-Americana para lá e coloca um time em reserva. O que é aterrorizante, né? Aqui na América do Sul a gente não tem essa cultura de ter 2 campeonatos continentais, né? O que eu acho, na verdade, um absurdo, porque a Copa do Brasil, para mim, é um torneio bacana, legal. Finalmente todo mundo vai voltar a participar. Desde 2003 isso não acontecia. Lembrando que o Cruzeiro foi o último campeão da Copa do Brasil com ela cheia, né? Mas e aí, o Cruzeiro em 2012 vai pleitear o quê? A vaga na Copa Sul-Americana é praticamente certa. Vamos colocar como quase certa. Porque mesmo se esse time não se classificar, possivelmente ou ele vai para a final da Copa do Brasil ou ele vai para a Sul-Americana. Pelo que eu entendi é isso. Vai pleitear o quê, Josias? Eu acho que... Vai encontrar motivação aonde? Acho que a motivação do Cruzeiro é não terminar o campeonato de uma maneira vexatória, né? Vexatório não vai terminar, que vai ficar ali naquela parte intermediária. Mas eu digo vexatório é questão de moral mesmo do elenco, né? Do plantel que o Celso Roth tem à sua disposição. Então tem que tirar forças realmente de mostrar alguma coisa nesses jogos, mostrar para a torcida que esses jogadores têm condições de ficar no Cruzeiro na próxima temporada, ou então começar a colocar os meninos do Júnior, da base, fazer alguns testes, tipo o Mike, né, que está lá, que pode ser aproveitado. Mostrar alguma coisa para a torcida que, pelo menos no ano que vem, pode ter alguma esperança, né? O Cruzeiro pode pleitear alguma coisa maior do que esses 2 últimos anos que foram tenebrosos assim, na história do Cruzeiro. Tirando aquela eliminação da Libertadores, o Cruzeiro fez até uma campanha boa, assim, muito boa assim, na primeira fase da Libertadores. Depois veio a eliminação, aí veio a crise do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi campeão, e no Brasileiro o Cruzeiro foi muito mal, né? Quase caiu em 2010, ou melhor, em 2011. E esse ano, realmente, o Cruzeiro não conquistou nada, foi eliminado do Campeonato Mineiro, semifinal, foi eliminado da Copa do Brasil. O brasileiro fez uma campanha muito medíocre e tem que, pelo menos, mostrar que o ano que vem as coisas serão diferentes. A começar de agora, né? A começar esses jogadores, como o Gilvan tem falado nas suas entrevistas, Gilvan, Alexandre Matos, tem falado que esses jogadores serão mantidos, que o Cruzeiro tem uma nova fórmula agora de contratações, um novo modelo. Então vai ser uma coisa bem diferente. Então eu acredito que os jogadores têm que mostrar potencial para continuar e para
mostrar à torcida que tem condições aí de levar o Cruzeiro a algo maior no ano que vem. Pois é, e hoje já começou meio que essa situação, né, Josias? Lá no lançamento do uniforme 3 do Cruzeiro, esse uniforme que eu também não entendi até agora para que ele veio, faltando 6 jogos para acabar a temporada. Eu não entendo essas coisas de marketing não, Thiago e Josias, não entendo. O Gilvan finalmente anunciou que o Cruzeiro vai assinar, quer dizer, já estava, você mesmo já tinha adiantado isso, né, Josias, através do site Mineirão é Nosso, que o Gilvan vai assinar um contrato referente a 25 anos de contrato com a Minas Arena, que é a detentora hoje do estádio do Mineirão. Você acha que isso é para quê, Thiago? É para tentar motivar de alguma forma a torcida que hoje, particularmente, ela ficou um pouco mais acuada em relação, já que o rival ontem venceu? O que você acha disso tudo? Olha, ele foi perguntado sobre o Mineirão, né? Então, de qualquer forma, uma entrevista com o Gilvan sempre vai ter uma situação dessa. O Gilvan não podia prever que o Atlético ia ganhar um jogo, claro, né? E que o Cruzeiro ia perder o jogo. Não dá para prever isso, mas acaba tirando um pouco o foco do time de hoje, né? Pela situação, igual a gente disse, não dá para ele prever, mas surgiu um pouco para isso, serviu para isso, né? Passou-se a falar do Mineirão, ele até citou o Alex também na entrevista, queria que o Alex estivesse na apresentação hoje, né? Se fosse o contratado do Cruzeiro e tudo mais. É os lances do marketing dentro do Cruzeiro, né? Que o marketing é importante, mas também não fugiu das perguntas com relação ao time, né? Está sendo analisado tudo, muitos jogadores não vão continuar, contratos que podem estar encerrando agora no final do ano, no meio do próximo, os jogadores que não mostraram futebol esse ano, não terão um contrato renovado. E com relação à jogada do marketing, eu acho muito esquisito lançar o uniforme 3, faltando 6 jogos para acabar o campeonato. Geralmente se mostra uma antecedência muito maior, né? Como foi no ano passado. Quando isso aconteceu em algumas ocasiões passadas, o Cruzeiro sempre estava tentando homenagear o Palestra Itália, né? Lançando o uniforme verde com o escudo do Palestra. Teve uma também que o Dida usou as cores do Palestra, isso na década de 90. Teve um da seleção. Mas realmente é curioso isso, né? Acho que é o único time do mundo que está fazendo esse lançamento assim, faltando tão poucas rodadas para acabar o certame, né? Eles até deram a explicação que também será usada para o próximo ano, né? Se é que é uma desculpa assim, mas enfim, eu concordo com você. Que bom. Que bom que hoje as pessoas estão concordando comigo, né? Por enquanto. Por enquanto. Daqui a pouco a gente vai falar do Galo. Aí vamos ver o que vai acontecer. Mas aí a gente tem também a tabela de classificação do campeonato. A gente vai mostrar ali, só pedindo para os meninos ali prepararem já a tabela. Mas, Josias, o Cruzeiro tem qual chance hoje de brigar por alguma coisa no Campeonato Brasileiro? Vocês dois meio que fugiram da pergunta que eu fiz para vocês. Qual que é a motivação que o Cruzeiro tem hoje de jogar, por exemplo, contra a Ponte Preta na quinta-feira? Eu acho que a motivação praticamente nula, né? Já algumas rodadas que falava-se que a motivação era buscar o G4 e sabia-se que tinha 9 pontos de diferença, 12 pontos de diferença e a vantagem só vai aumentando, né? Não se tirou os 12 pontos dessa vez, né? A motivação que o jogador do Cruzeiro tem que ter é vestir a camisa do Cruzeiro todo dia e mostrar empenho. Que estão pagando em dia. Nem sempre eles mostram isso, porque agora está totalmente desinteressado o campeonato para o Cruzeiro. Mas o Josias até tocou num ponto, né? Para alguns jogadores do Cruzeiro, isso vai valer na situação de renovação, tentar cravar um lugar para o ano que vem e tudo mais. Para outros, realmente... para outros são mais um jogo. Não vale mais, porque, por exemplo, apesar de que entra em campo toda vez com o intuito de vencer, qual a motivação que o Montilho poderia levar hoje? Nenhuma. Porque é um cara que já está com o lugar dele lá, já é consagrado dentro do Cruzeiro, tem o apoio da torcida, mas mesmo assim é um cara que mostra responsabilidade dentro de campo. Coisa que falta para outros jogadores, até nem propriamente dito pelo nível técnico, mas pelo empenho em si, porque nível técnico muito poucos jogadores do Cruzeiro possuem de qualidade. O que eu acho do Cruzeiro é que esse ano, de 2012, a gente já sabia, teve um Esporte.com aqui, o primeiro do ano, em que eu e o Cândido Henrique, hoje o supereditor de esportes, estávamos conversando sobre isso, né? Que o ano do Cruzeiro seria de
total transição, em virtude da saída do Perrella, entrada do Tavares, e aí rolar essa situação que acontece normalmente com os clubes grandes mesmo, já que o Cruzeiro ficou praticamente uma era tanto com o Alvimar quanto com o Zezé, né? Mas a gente vai mostrar a situação agora do Cruzeiro na tabela de classificação, vamos lá? Tá aí a liderança do Fluminense com 69 pontos, o Atlético tirou 3 ontem, né? O Galo tá com 63, o Grêmio com 59, mesmo com empate, tá praticamente garantido na Taça Libertadores da América. O São Paulo tem 55 pontos, ontem perdeu para o Flamengo. Aí o Cruzeiro está na 9ª posição, com 43 pontos, um a menos que Botafogo e Corinthians, né? Aí virando a página, na zona de rebaixamento está o Sport com 33 pontos, o Palmeiras com 32, o Figueirense com 28 e o Atlético Goianiense semi-rebaixado com 23 pontos. E é curioso ver que o Cruzeiro tem 10 pontos de vantagem em relação à Degola, né? Então a situação é muito tranquila. É a mesma praticamente de relação à Libertadores, né? A situação é muito parecida, o Cruzeiro está a 12 da Libertadores e a 10 do rebaixamento. Não tem o que mudar aí. Não se corre. Para correr esse risco até faltar 5, faltar 2, uma rodada, ele tem que perder umas 4 seguidas e esses times de baixo aí praticamente ganharem todas, né? E tem confronto direto entre eles, né? Tem então, confronto direto entre eles. E aí que é o mais curioso, essa matemática dos confrontos diretos é que tira o Cruzeiro da situação catastrófica que poderia estar, né? Vamos mostrar agora a rodada 32, os resultados da rodada 32 do Campeonato Brasileiro? Tá aí os resultados: Palmeiras 2, Cruzeiro 0, Corinthians 1, Bahia 1, Grêmio 0 e Curitiba também 0. Os jogos agora de domingo, Náutico e Portuguesa fizeram aquele jogo lá nos aflitos, né? 0-0, Flamengo 1, São Paulo 0. O nosso glorioso Luiz Fabiano foi considerado Luiz Chupetinha, né? O Galo passou pelo Fluminense 3-2, a Ponte pelo Santos 1-0 e o Sport passou pelo Atlético Goianiense 1-0 lá no Serra Dourada. Tá aí a continuação da 32ª rodada, né? Jogos de quarta-feira, temos Vasco Internacional e Figueirense e Botafogo. Que jogão, hein? Se você for olhar bem, a motivação do Santos, por exemplo, é mais ou menos igual a do Cruzeiro. Internacional. Não tem mais o que fazer no campeonato, lutar né? por alguma coisa ali também, mas... mas tá mostrando tanta falta de vontade que não tem aquele Fernandão negócio. tá ali. No papel é um timaço, na Eu prática... li uma frase no Twitter, eu não tô lembrando quem escreveu. Acho que foi o Léo Gubide da Sport FM. Não, mentira, foi o Mário Marra, comentarista do Sport TV. Ele falou que se o Fernandão fosse diretor do Fernandão, teria demitido o Fernandão. Gostaram? Com certeza, a situação, ele tá uma crise lá, né, com jogadores, ele pediu demissão, a diretoria pediu para ele voltar porque faltando poucas rodadas, né, então ele tá largado mesmo o Internacional, Cara, então, só para cumprir tabela. O estádio tá largado, né, Josias? Tá tudo largado. Tudo largado o Internacional. Vamos falar agora mesmo do que está interessando hoje. O Atlético passou ontem pelo Fluminense por 3-2 numa virada sensacional. No último minuto, o Léo Silva fez um gol de cabeça e colocou o Galo a 6 pontos do líder do campeonato. A gente tem imagens do jogo, já vamos passar, por favor? Tá aí o lance, a falta, né? A grande polêmica do jogo. O Ronaldinho bateu, mas o Léo Silva deslocou a barreira toda, a bola caiu no canto direito do Cavalieri. 1-0 Galo, que não foi validado, né? Foi falta sim, né, gente? Foi falta, mas é o que muito se reclamou, foi que o juiz praticamente não dá esse tipo de lance. Mas agora... Lembra de 2000, aquela Copa do Brasil, né? Citou-se o lance aí, o gol do Wellington Ney, né? O Wellington Ney, que pra mim é o jogador que tá carregando o Fluminense nas costas. E esse aí? Ronaldinho Gaúcho passou, tocou pra esquerda e... Bernat tava ali também. Tava, quase que eles bateram a cabeça. Se o Bernat chutasse, poderia ter errado. Como o jogo deu essa cacetada aí. O jogo de esquerda ali, a bola foi firme no contrapé do Cavalieri. Ronaldinho de novo lançou quem? Bernat. Que fez uma jogada à la Marques, só viu o jogo do outro lado. Porque deu o driblinho seco e cruzou como se ali fosse o Valdir do Bigode ou o Guilherme, né? Aí é Bernat e Jô, né? Que golaço. A jogada bem trabalhada. Mas aí o Independência veio abaixo, né? A torcida já cantava até. Esse gol, o Marcos Rocha ficou parado olhando. O Hever deixou o Fred antecipar, né? E essa bola aí? Aí isso aí é um craque, né? Mandou com a mão, né? Não, ele foi o William, o levantador do Santa Cruzeiro, mandou a bola na cabeça do Léo Silva. Que pela estatura não tinha como errar essa bola, né?
Mas foi falha na marcação, né? Foi falha na A defesa marcação. ontem do não Fluminense deve- bateu cabeça se demais, tiver, né? O problema foi deixar ele chegar até lá, né? É verdade. Mas é uma situação... Mas é uma jogada assim, o Atlético sabe, o engraçado é isso, todo mundo sabe o que o Ronaldinho vai fazer, mas ninguém consegue marcar quando se dá o de espaço duas pra equipes ele. que tá fazendo por merecer no Campeonato Brasileiro. E hoje a gente mostrou que estamos vivos na competição aí. Continuar jogando desse jeito, a gente com certeza vai em busca do nosso sonho, que é ser campeão. A gente continuar nessa pegada, a gente tem tudo para seguir rumo à nossa realização do nosso sonho. E foi um sincronismo perfeito, porque a corrida do Léo e o passe do Ronaldo deu certinho, os zagueiros estavam marcando o Jô e ele veio por trás e fez o gol ao apagar das luzes, né? O que nos dá uma vitória maravilhosa, repito, contra um grande adversário e um jogo que teve todos os ingredientes de uma decisão, principalmente no aspecto da emoção, e a torcida sai de campo muito feliz. Esse é um tipo de jogo que ele tem o peso de uma conquista. E vai passar muitos anos e a gente vai lembrar sempre dessa vitória. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte, ainda dá? Dá, em totais condições. O Atlético continua aí sonhando aí com o bicampeonato. Tem sim chance de ser campeão, porque a gente sabe da tabela que o Fluminense tem ainda pela frente. Vai pegar o São Paulo tá naquela situação também, perdeu do Flamengo ontem, mas tá tentando aí, né? O São Paulo é um time que tem altos e baixos, vai jogar em casa no Fluminense, então o São Paulo pode ir com tudo para cima do Fluminense e diminuir ainda mais essa diferença. Agora cabe também ao Atlético continuar vencendo, né? Não apostando, não secando o Fluminense, mas não ficar só nisso, tem que fazer sua parte, continuar vencendo as partidas e torcer aí pelos tropeços do Fluminense. E como a gente viu, o Fluminense não é um bicho de 7 cabeças, não. A gente acompanhou o jogo ontem, viu que o Fluminense ficou totalmente acuado, assistindo a pressão do Atlético no primeiro tempo, meteu 3 bolas na trave, né, se não me engano. Foi uma pressão, assim, terrível do Atlético. Foram duas bolas no primeiro tempo e uma no segundo. Isso mesmo. E foi uma pressão terrível do Atlético, várias oportunidades, o Jô perdendo alguns gols, o Bernard também chegando ali na cara e também perdendo, o Cavalieri fazendo uma grande defesa num chute do Marcos Rocha. Ele pegou, acertou um belo chute e foi aquela pressão. O Fluminense teve apenas uma oportunidade, assim, que foi o Elton Ney ali na ponta, depois teve uma cobrança de falta do Thiago Neves, mas fora isso, sumiu o Fluminense no primeiro tempo. Na segunda etapa, mostrando a frieza do time, um passe perfeito do Fred ali pro gol lá do Elton Ney, e depois o Atlético foi para cima, conseguiu a virada, e o Fluminense conseguiu o empate lá no vacilo, né, como a gente citou aqui, no vacilo da defesa do Atlético. Mas aí a salvação, né, aquele diferencial que o Ronaldinho faz, colocou lá a bola para o Leonardo Silva fazer o gol da vitória atleticana para continuar sonhando aí com o bicampeonato brasileiro, que tem totais condições, sim. Eu posso ser chato um pouquinho? O que me incomodou na situação ontem do jogo do Atlético foi que a defesa do Atlético, quando ela foi exigida, Ela falhou. ela bateu cabeça. Ela falhou. Ela falhou. Então, ótimo, a vitória foi legal, foi bacana, o Atlético tá lá em busca do título, tá tentando mesmo buscar essa conquista que não acontece desde 1971, mas o que me preocupa é que o Atlético não tá sabendo marcar como se deve. No gol ontem do Fred, o Marcos Rocha ficou olhando o lateral passar pela esquerda e cruzar. O Carlinhos fez o que quis ali na ponta esquerda. Então eu acho que, ok, a vitória aconteceu, mas lembrando que essa vitória aconteceu no último minuto, num lance de... Provavelmente o Ronaldinho não faria essa jogada se fosse aos 35, 36. Ele fez porque era a última jogada do jogo mesmo, fez o gol, ótimo talento do Ronaldinho, mas é aquele negócio, né? Enquanto o ataque do Atlético foi envolvente, matou a pau, jogou muito bem, perdeu muitos gols também, né? Perdeu vários gols. Ontem, e o engraçado é que as estatísticas mostram que o Fluminense teve mais posse de bola, né? O que mostra, na verdade, que o Fluminense é um time de contra-ataque, né? Ele espera muito mais outro time jogar do que ele mesmo querer jogar. É o falso domínio de bola. É o falso domínio de bola. A oportunidade que teve, eles foram lá e abriram o placar. Em eficiência, o Fluminense foi melhor que o Atlético. Sim, né? com certeza. Claro, você não mira a trave, né? Você mira o gol. Mas foram 3 chances ali que não poderiam ter errado, principalmente as do Bernard e do jogo, que foram cara a cara, né? A do Leandro Donizete não, ele estou de longe, arriscou, né? Mas concordo com você, a defensiva do Atlético está dando os vacilos. É lógico que tanto os laterais quanto os zagueiros ajudam o Atlético a fazer os gols. A prova de ontem foi isso, o Leonardo Silva que deu a vitória.
Só que Marcos Rocha dando muito espaço na direita, isso foi quase o jogo inteiro, porque ele avança, não consegue voltar para marcar, alguém tem que suprir ali e fica um espaço no meio, geralmente foi o Leandro Donizete, às vezes foi o Pierre e tudo mais. O Neto Berola, quando entrou, foi para puxar o contra-ataque, também não conseguia voltar. E o lance do gol, provavelmente dito o segundo, né? O Hever, ele, lógico, a qualidade do Fred é antecipar, mas zagueiro não pode deixar aquilo acontecer. É preferível ele estar à frente do Fred, já que a bola foi rasteira, né? Ele já deveria saber isso, ainda mais com um zagueiro experiente como o Hever. Mas isso é um defeito que já vem acontecendo há muito tempo. Contra o Santos, tomou 2 gols o gol mais rápido do campeonato, né? Já foi um vacilo propriamente dito. Contra o Sport também sofreu bastante, né? Tanto é que teve que virar o jogo. É uma situação que o Atlético tem que corrigir o mais rápido possível, porque tem que se pensar o seguinte, o Atlético tem que ganhar os 6 jogos e contar com 2 tropeços do Fluminense. De qualquer forma. De qualquer forma. A parte que o Atlético tem que fazer hoje é ganhar os 6 jogos. Para ganhar os 6 jogos, tem que ter mais consistência atrás, porque vai pegar times bons ofensivamente. É uma situação meio complicada ainda para o Galo, mas eu acho que ainda dá, sim. Eu acho que Não, o Atlético lógico que é dá. muito vendo o que os dois times estão apresentando hoje, sabe? O Atlético está jogando muito mais bola que o Fluminense. É nítido, assim, você olhar o jogo do corrigir Galo algumas coisas. e olhar o jogo do Fluminense, o prazer que dá de ver um e o prazer que dá de ver outro. Não dá nem para comparar isso hoje. E né, olha que Jesus? do outro lado também tem, do outro lado tinha Deco, Thiago Neves, Wellington Nem e Fred, que são 4 jogadores de respeito, jogadores selecionáveis, né? Jogadores de destaque, poderiam ser titulares em qualquer time do Brasil. E no banco, Wagner e Rafael Sobis. Exatamente. Só que esses caras todos não conseguiram fazer o que o Ronaldinho Gaúcho conseguiu fazer no jogo inteiro. Que é aí que tem a qualidade de um cara. Lógico, também teve Bernard, teve Jô, teve Pierre, Leandro Donizete, por aí vários. Mas o que fez a diferença foi o talento de um craque. E o melhor do Fluminense, na minha opinião, foi o Cavalieri. Com certeza. Que fez Salvou. defesas Salvou espetacular. vários É impressionante como o goleiro do Fluminense está pegando, né, Josias? Com certeza, ele foi essencial ontem para o Fluminense. E se não fosse ele e a trave, né, o Fluminense teria saído ali daquele primeiro tempo ali com uma sacola de gols. Sacolada mesmo, né? E foi o Atlético foi para cima mesmo, contando com o apoio da torcida, né? A gente tem que destacar aqui que 20 mil, né? Mais de 20 mil pessoas presentes no Eu achei o Independência. público pequeno. Para uma... Agora a gente fica Achei que deveria ter os 23.200. esse que é o problema. A não crítica é assim, libera. foi o segundo maior público do Novo Independência. Mas por ser a final em si, poderia ser um pouco mais. A gente não sabe essa história de negócio de como é que- cambista e tudo mais. Pois são Isso situações prejudica que eu demais, realmente, são situações que eu realmente não entendo, assim. Já pensou esse jogo no Mineirão? Pois é, isso que eu ia acabar de citar aqui. Se fosse o Mineirão, pelo menos uns 45 mil, 50 mil pessoas. Josias, está sendo bonzinho. Está pelo menos 65 mil pessoas no estádio. Lotação máxima hoje. Mas, né, como a gente ia ser ainda... aquele problema de cambista, ia acontecer algumas coisas. Não, sempre ali, tem, né? Alguma coisa desse Pelo tipo. menos... Mas lógico, se fosse o Mineirão, seria Seria. tomado, né? Seria, com certeza. É outra atmosfera. O Independência ele é bonitinho e tal, parece uma caixinha, né? Mas o Mineirão é sempre o Mineirão. Eu estou dando uma passada de olho aqui nos jogos do Atlético e do Fluminense nas próximas rodadas. Na 33ª, o Fluminense pega o Curitiba na quinta-feira, viu o Atleticano. Na quinta-feira, e o Galo só vai enfrentar o Flamengo na Independência daqui uma semana. Na Uma outra semana não, quarta, daqui né? 10 dias, 9 Por dias. causa da Quarta-feira que segunda vem. Se essa próxima quarta, a outra, né? Ou seja, o Fluminense pode ampliar a vantagem para 9 pontos já na quinta-feira. E aí o Galo só vai conseguir tirar essa diferença de novo se vencer o Flamengo lá na longínqua quarta-feira, dia 31, no último dia do mês. Aí, ok. Aí, passando, vamos para a 34ª rodada. Claro, por outro lado, se o Curitiba apronta, o Atlético tem mais uma semana para preparar e pensar. Esse é mais o jogo do título, né? Já teve um, já vai ter o segundo, vai ter o terceiro e tudo mais. Não que porque tem gente que já está colocando que os 3 pontos já são do Fluminense, e não é bem assim. Claro que não. Curitiba já tem 5, 6 rodadas que não perde e aprontou para o Grêmio no Olímpico. Poderia ter ganhado o jogo. Sabe o que eu acho que aconteceu? O Curitiba acho que já fez o dever dele. Tô esperando aí. Um pouco sim, um pouco não, né? Entendeu? Porque o Curitiba tenta, diferentemente de outros times, parece que está querendo terminar o campeonato na melhor posição possível. Se for 7º, se for 8º, não sei como der, né? Ele pode até brigar até o final do campeonato, tentando os 6 jogos, tentar ganhar os 6 jogos. Lógico que não vai
possivelmente não vai conseguir, né? Mas você sente isso dentro do Curitiba, porque o Curitiba foi no jogo contra o Grêmio para encarar o Grêmio de igual para igual. E conseguiu. O Curitiba ele pega os 3 líderes em sequência, né? Porque aí na 34ª, o Curitiba pega o Galo. Pega o Atlético. Só que aí tem a diferença. O jogo do Fluminense contra o Curitiba é no Engenhão. E aí tem outro detalhe, né? O Fluminense joga em casa, mas parece também que não tá jogando em casa, né? Porque não tem ninguém no estádio. A torcida acaba não. A torcida tricolor não tá indo pro campo. Tá bem, eu concordo que o estádio fica numa posição meio chata lá no Rio e tal, mas tem que ir, final de tem que campeonato. ir, tem que ir. Apoiar o time É reta agora. final de campeonato. A diferença, acho que muita dessa diferença hoje, em relação à empolgação do Atlético com relação ao Fluminense, é muito parte da torcida. Você vê o atleticano vibrando com o campeonato. O tricolor não, o tricolor, tamo lá, vamos ser campeão, não vamos. Sabe, eu acho que tá um pouco... O povo tricolor lá, o pessoal que a gente costuma chamar de pó de arroz, né, Josias? Não tá muito... Tá muito animado. Não tá muito animado com essa possibilidade de conquista, Talvez são umas 3 rodadas ali, eles... Vamos ver se eles queimam minha língua também, né? Porque é muito bom ver o estádio cheio. Eu acho muito Ainda mais agradável no você Engenhão. ver o jogo... um estádio bonito daquele, né, Josias? Eu acho bacana ver o estádio cheio daquele jeito. Aí o Fluminense contra o São Paulo. Então, nesse jogo da 34ª rodada, no dia 4 e no dia 3, dia 3 e dia 4, o Curitiba pega o Galo fora, o Galo joga lá em Curitiba, e o São Paulo pega o Fluminense em São Paulo. Aí a coisa aperta, É aquele né? negócio, essa rodada aí, quem fizer mais pontos já é já o outro passo Pode ter uma importante, vantagem, né? Porque são 2 compromissos dificílimos. São 2 compromissos complicados, né? Aí na 35ª rodada temos o Atlético pegando o Vasco da Gama, Fora também. em São Januário. Outro. A Vasco coisa- pode estar brigando por Libertadores. Esses 2 jogos, Curitiba e Vasco da Gama, são cruciais, né? Mesmo com o Vasco na 35ª rodada, talvez já não tenha mais chance de Libertadores, né? Mas ainda o Vasco da Gama Talvez em São seja o último Januário. suspiro do Vasco. Talvez, supondo. né? Talvez seja a última tentativa mesmo, né? E aí o Fluminense Porque pega... é engraçado, só adiantando Claro. aí, a penúltima rodada é Botafogo e Atlético. Sim. Né? O Botafogo, possivelmente não, deve mesmo chegar nesse jogo já não tendo chance alguma, Mas né? o jogo continua sendo engenhoso. É lógico que a gente fala, todo mundo é profissional e tudo mais. Mas sempre tem aquele negócio, a rivalidade e tudo mais, isso aí impera tudo. Menos o Flamengo, porque o Flamengo parece que não quer que o Atlético seja campeão, né? De jeito nenhum, né? O Zinho até falou O Flamengo isso aí. parece estar torcendo pro Fluminense. Mas enfim, desculpa, pode continuar. Aí... Pô, Thiago, agora eu me perdi, peraí. Não, me Fluminense. perdi não, voltei. Aí o Fluminense pega o Palmeiras na Fonte Jogo Luminosa. complicado, hein? O Palmeiras... Será? Aí, mas o Palmeiras... A é um gente time viu o que- Palmeiras jogar contra o Cruzeiro. O Palmeiras também Não um sei time não. bom, mas eu acho que na base do desespero ele pode E na, aprontar alguma coisa. e na 35ª rodada, assim como o Vasco vai dar o último suspiro, provavelmente para a Copa Libertadores, o Palmeiras pode tentar dar esse último suspiro na Série A, né? Tem que pensar aquele negócio. Se o Palmeiras, esse jogo aí, o Palmeiras vai dar a vida. Vai. Se o Palmeiras faz um 1x0 com 10 minutos de jogo, com o Marcos lá, que é a cabeçada, no Marcelo Assunção, ele fecha e vai pro contra-ataque o tempo inteiro. Vai. E o Fluminense, que geralmente joga no contra-ataque, Sair. vai precisar sair. Bom, analisando a 34ª e 35ª rodada, a conclusão que eu particularmente tiro é que elas deverão decidir o campeonato, né? Porque o Atlético e Fluminense jogam 2 partidas seguidas fora de casa. O Atlético, Curitiba, Vasco e o nosso Fluminense pega o Palmeiras e o São Paulo. Então, situação torta, né? Quem conseguir sair bem dessa, provavelmente ou o Atlético alcança de vez o Galo, né? o Fluminense e joga a situação mais para frente, ou o Fluminense pode ampliar a vantagem e se sagrar campeão brasileiro. E aí, só para finalizar, vamos finalizar até a 36ª, tá? A gente não precisa ir até o final. O Fluminense pega o Cruzeiro no Engenhão e o Galo pega o Atlético Goianiense no Independência. Dá para falar que são 6 pontos ganhos aí? Para os dois? 3 pro Clube Fluminense. O Atlético não ganha do Atlético Goianiense, pode desistir, né? Mas... Lógico, passou sufoco contra o Sport? Passou. Pode passar o mesmo sufoco contra o Atlético Goianiense, que pode até chegar nessa rodada já definitivamente rebaixado, provavelmente até seja, né? Agora o Cruzeiro lá contra o Fluminense,
Difícil, com esse futebol do Cruzeiro, vamos tirar a rivalidade de lado, a história da rivalidade de lado. Com esse futebol que o Cruzeiro e sem Martinúcio, que não joga por contrato, é difícil, Ainda mais não que vence. talvez, Não né, a vence. torcida do Fluminense empolgue, dependendo dos resultados que vão acontecer nessas duas partidas fora, né, de casa, talvez eles compareçam em maior número e dependendo do que acontecer, pode até ser a partida que pode dar o título, né, talvez pro Fluminense em cima do Cruzeiro, que é o grande rival do Atlético. Agora a gente está falando da questão de Atlético Goianiense aí, a gente tem que lembrar também que dependendo da situação, né, pode começar a rolar aquela história de malas, né? De mala branca, as malas preta. aí, As malas, malas chatas. pode começar a ter essa situação aí também, né? A gente sabe como é que foi no ano passado, né? Aí a gente Então- vai ver, né? A guerra do BMG contra a Unimed. Eu não tô afim de conversar sobre isso agora, não. Pois é. Vamos falar sobre... Não, termina aí a próxima rodada. Você quer aí. falar de todas? Não, porque o último são os clássicos mesmo, né? Fluminense e Vasco e Cruzeiro e aí Atlético, ok, né? aí beleza. 37ª rodada temos Cruzeiro e Curitiba, não interessa, né? Botafogo e Galo, no Engenhão. Jogo dificílimo pro Galo, né? Você já adiantou. Sempre. Você se abstém de falar dessa vez, né? Você já falou. O quê? Não, Do Botafogo, já deu né? minha opinião. O Botafogo, É? que Botafogo. geralmente Exato, né? complica pro Atlético, pode... Esporte Fluminense, possivelmente o Esporte já rebaixado. Ou não. Ou não, Na Ilha do né? Retiro. Ou não. Eu falei possivelmente. Não, sim. Possivelmente é baixado. Possivelmente. Eu acho Thiago que se Prado. o Bahia não tomar cuidado aí, pode acontecer. porque agora tá 3 pontos de diferença, né? exatamente. A briga tá muito feroz. E aí, na gloriosa 38ª rodada, temos Galo e Cruzeiro e Fluminense e Vasco da Gama. Lembrando que o mando é do Fluminense e o mando é do Atlético. Eu tenho uma opinião particular sobre isso, sim. Se o Galo quer ser campeão, ele não pode depender desse jogo. Não pode. Não pode depender desse jogo. De jeito nenhum. Porque do mesmo modo, aí vai entrar a discussão da rivalidade. Do mesmo modo que a torcida do Galo vai estar inflamada para ser campeã, a torcida do Cruzeiro vai estar louca querendo não deixar o Galo ser campeão. É. E eu acredito Mas, que não pode acontecer isso. também concordo com você. Mas pro Atlético tirar essa diferença de 6 pontos, ele talvez precise da última rodada. Sim, é mais do que... É mais do que- A chance é muito grande disso A chance é acontecer. isso mesmo. Agora depende de como o Cruzeiro vai entrar em campo. Porque polêmicas à parte e tudo mais que se falou no ano passado, especulação, isso e daquilo, o Atlético que entrou em campo no ano passado foi um Atlético totalmente desinteressado no campeonato. Mas isso não pode servir de exemplo, não? Pode. Pode. É isso que exatamente por isso. O Cruzeiro hoje é um time desinteressado no Sim, campeonato. totalmente. Porque, embora a torcida do Atlético quisesse que o Cruzeiro fosse rebaixado, e seria se o Atlético tivesse vencido, não empatado, mas vencido, porque o Atlético Paranaense venceu o Curitiba, né? A do Cruzeiro também vai querer que o Atlético não ganhe esse título. Situações diferentes, mas de uma importância mais ou menos igual. Com certeza. Né? Depende de como o Cruzeiro for encarar esse jogo. Sim. Né? Talvez esteja aí a motivação do Cruzeiro pro final do campeonato. Se for essa motivação. se Não for- deixar o Galo ser campeão. Que para a grandeza do clube Que Que é coisa muito pouco. É, muito pouco, né? Que coisa, hein, Cruzeiro? Tem perguntas aqui. A pergunta é a seguinte do Alenderson, de Belo Horizonte. Com a vitória do Galo, qual é a chance de sermos campeões? E se o Cruzeiro irá entregar o jogo contra o Fluminense? A chance hoje, caro Alenderson, é 90% do Fluminense, né? Isso matematicamente falando. A chance hoje do Fluminense ser campeão é 90% e a do Atlético gira em torno de 6%, mais ou menos. Mas é aquilo, né? Futebol é jogado, faltam ainda 6 jogos e matematicamente falando não quer dizer muita coisa. São 6 pontos que o Atlético tem que tirar. Se o Fluminense for vencer 3 jogos, ele praticamente é campeão. O Atlético tem que vencer 5 e torcer para o nosso glorioso Fluminense perder 2. A matemática é essa. É muito simples assim, não tem o que fazer. A chance eu acho a tabela do Galo mais fácil que a do Fluminense. Mas tem que ver também se o Atlético vai começar a jogar fora de casa, porque não tem jogado bola fora de casa. Os jogos do Atlético estão sendo decisivos apenas no Independência. E tem um detalhe que os atleticanos não estão lembrando. Contra o Sport, o gol do Leonardo foi em que minuto? No Independência? Do Eduardo? Não, do Leonardo. Leonardo, perdão. 46 foi quase segundos. dos acréscimos 46 também. segundo tempo. Do Leonardo Silva também. Ontem foi que horas? 47. 47. Isso. Então é isso. Então também, ganhou ontem, legal. Pô, jogou muito e tal. Mas vamos colocar um pouco o pé no chão
e vê que a situação ainda não está tão boa. A situação melhorou em relação às últimas rodadas, mas ainda não está a que eu considero ideal para você tentar buscar um título. Mostra aquele poder de reação, mas não pode ser sofrido desse jeito, né? Mas só completando a pergunta dele aí, se o Cruzeiro vai entregar para o Fluminense... É a segunda pergunta que ele faz. Você que é atleticano, não conte com esse jogo. Se quer que o Fluminense tropece, torça para o Sport, para o Palmeiras ou para o Corinthians, ou para o São Paulo. Então são... Para o Cruzeiro não pode tirar o cavalinho da chuva. Porque... Até porque atleticano torcer pro Cruzeiro é muito... Não, e tem outra situação também, né, Alan? Você põe parte, né? O Cruzeiro já perde naturalmente pro Fluminense. Precisando de ganhar, o Cruzeiro perde. Não precisando, então, qual que é a chance? Lá no Engenhão, o Cruzeiro nunca sequer empatou com o Fluminense lá no Engenhão. Qual que é a chance? Eu não acredito também não, viu? E não é questão de entregar ou não entregar. A questão é que o time do Cruzeiro é ruim, o time do Fluminense é bom. É questão da qualidade mesmo. Um time é um... eu tava lembrando ontem, vendo o jogo, vendo as duas linhas do Atlético e as linhas do Cruzeiro, e as linhas do Fluminense. Parecendo rugby falando, né, José? Vendo as linhas dos dois times, os lineups dos dois times. Cara, impressionante. Qualquer um de qualquer time seria titular no time do Cruzeiro. É absurdo isso. Com certeza. Isso é questão, é até irritante a gente ficar repetindo isso, mas o time do Cruzeiro é muito fraco. Não é porque o Fluminense vai comprar o jogo, não precisa disso para ganhar. Mas é uma prova mesmo de cada um ver uma situação, cada um tem sua opinião a respeito do time do Cruzeiro, do time do Atlético e tudo mais. Mas isso serve como aprendizado mesmo para o Cruzeiro para o ano que vem. Já que o Gilvan está nessa fase de transição, dá-se um desconto para ele quanto a isso, mas que aprenda com os erros, igual querendo ou não, se o Atlético hoje está nessa situação, muito se deve porque o Calil aprendeu com todas as besteiras, ou supostas besteiras, porque ele tentou fazer time, aprendeu com os erros e viu, não, vou preservar, vou manter o time, não vou sair contratando igual um doido. Aprendeu com os erros nisso e contratou de maneira cirúrgica, né? Acabou o Campeonato Mineiro, ele contratou de peso Ronaldinho, Jô, Júnior César e Vitor. E é o que dá vida para o Atlético. Que era o que o Atlético precisava. Que a gente sempre falava, precisava de lateral, precisava de um camisa 10, precisava de um centroavante de área. É o que fez o Atlético e precisava de um goleiro. Ser o time que é. Tudo que o Atlético precisou, o Atlético esperou. Mas contratou durante o campeonato, durante a temporada. Resolveu o problema. Se precisou disso, resolveu. Que o Cruzeiro também, o Gilvan, pega todos os pontos em que ele errou e sirva de lição para ele montar uma grande equipe no ano que vem. Tem uma última pergunta aqui, falando de arbitragem. Embora ele tenha achado que ele tentou esse ano e não conseguiu. Ele tentou trazer da medida que fosse possível. Agora, não foi. O ano que vem... A experiência do Gilvan pesou muito esse ano. Tem uma pergunta aqui do Rogério, ele é de Danbury, eu não sei onde fica essa cidade, não sei se é Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, tá? Se me desculpe. Torço pro Galo. Agora, o Leonardo Silva faz falta no momento em que o Ronaldinho deu arremate. E vocês, o que pensam a respeito? Eu já falei aqui, Rogério, foi realmente falta, ele desloca a barreira inteira. Agora, eu não marcaria. Ninguém marca. Eu não marcaria. O próprio Bernard falou no fim do primeiro tempo. Ele disse que teve um mesmo lance, né? A gente pode lembrar do Fluminense. Mas aí foi o gol. Foi a mesma coisa. Empurrão muito mais. O Edinho empurra a barreira do Vasco para a esquerda, o chute do Thiago Neves vai para a direita e surpreende o Rodrigo Praz, né? Agora, eu não marcaria porque eu acho que o futebol tá muito jogo de mocinha, né? Você não pode encostar no cara, você não pode fazer negócio. Poxa, velho, deixa o jogo rolar, meu. A bola passou por cima da barreira. Ele foi bem do outro lado. Não interferiu em nada e tal. Agora, isso é o que eu acho, né? Agora, regra é regra, né, Thiago? Dois pontos. Só corrigindo, é Fernando Praz, né? Fernando Praz, Rodrigo Praz. O segundo ponto, o problema, o agravante da história toda é que é Fluminense. Se fosse uma outra situação, poderia se até pensar, não, estão prejudicando o Atlético para não ser campeão. Mas além de pensarem isso, estão prejudicando o Atlético para não ser campeão e estão ajudando o Fluminense a ser campeão no mesmo jogo. Impressionante. Entendeu? Né? Então isso é um agravante a mais. Mas foi falta sim, o nosso glorioso árbitro, Jailson, ele fez certo, foi falta sim, devia ter marcado sim. E essa falta foi marcada muito em função desse gol do Thiago Neves, né? Porque depois desse gol, os árbitros foram instruídos
a marcar a falta. Agora, a falta vai acontecer justamente com o Galo, né? Impressionante. Exatamente. Foi o gol do Ronaldinho de falta, o gol perfeito, né? Muito tempo que ele não fazia. Tinha muito tempo que ele não fazia, né? E teve o início do jogo, antes do início do espetáculo ontem na Independência, a torcida do Atlético protestou contra contra a CBF, fez um mosaico lá com as cores do Fluminense com o símbolo da CBF com as cores do Fluminense. Agora, eu realmente não entendo, assim, eu não acredito que o Atlético esteja sendo prejudicado nesse campeonato igual os atleticanos acham. Eu, particularmente. Acho que há erros, a gente já discutiu isso aqui, há erros, acontecem o tempo todo, mas eu insisto, aquele gol do Fred contra o Atlético não foi ilegal. Estava na mesma linha, o Bandeira foi lá e anulou o gol. E aí? Foi prejudicado. Quem foi prejudicado? O gol após 44 do segundo tempo. Acho que aquele negócio, há erros para todos, para todos e contra todos. Ao meu ver, o problema disso tudo, na minha concepção, é que os erros a favor do Fluminense estão exagerados no campeonato. Você vê com vários jogos. Contra o Náutico, que teve um pênalti a seu favor no final do jogo e o juiz não deu, aquele pênalti claro, né? Aquele que não é nem discutível. É claro, né? Aquela situação toda. Não consegui ver a gente não vê todos os jogos, né? Mas em clássicos aí regionais, a torcida do Botafogo reclama por um lance, a torcida do Vasco reclama daquele, não sei o quê. Que até o próprio juiz, o Nelson, falou que não ia apitar mais jogos. Só para você ter uma ideia, o Fluminense e Cruzeiro, o Cruzeiro e Fluminense aqui, foi um jogo em que teve um erro brutal também da arbitragem. Aliás, eu acho que teve 3 erros. Um foi não ter expulsado o Elton Paulista, que deu uma voadora no Gum. A imagem, ninguém pega essa imagem, porque parece que pega essa imagem só do Ronaldinho. Não expulsou o Fred, que deu um soco no Leandro Guerreiro. Mas o Ronaldinho é mais bonito que o Elton Paulista, você não acha, não? Você acha? Não acho, eu não acho nada. Eu não acho nada. Vamos falar de futebol aqui, né? Vamos falar de futebol aqui. Eu gostei desses comentários. E o lance mais grave, que foi o pênalti em cima do Everton, que o juiz não deu. Então, ou seja, você cita uns 10 jogos aí, você vai citar uns 7 a favor do Fluminense, por exemplo, dos mais conturbados. Não, 7 não, mas uns 5, né? Um exagero assim à parte. O que agrava essa situação mais eu acho que é o tal do... Não pode dizer que o árbitro está dando a vitória para o Fluminense, mas que está tendo uma tendência para dar a vitória para o Fluminense. O que eu acho é que existem erros muito mais importantes, assim. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando você amarela um zagueiro logo no início do jogo, você já tem que mudar seu esquema de marcação todo, já tem que marcar mais por zona, mais afastado, o cara vai... Sabe, existem esses erros que eu acho que são mais fundamentais do que um impedimento mal marcado, do que um pênalti, sabe? Porque você muda toda a estrutura de um jogo, pode um cartão amarelo. Também, né? Um impedimento mal marcado, assim, quando o cara tá bem de trás. E ontem aconteceu uma situação engraçada, que o Elton nem entrou de cara com o Vitor, em situação irregular, após a anulação do gol do Galo, né? Já pensou se o Elton nem faz esse gol? Essa é a outra... Aí pode cravar definitivamente, né? Aí a torcida do Atlético ia ter muito mais motivo para ficar revoltada do jeito que ela estava no início. Mas eu insisto, não tem por que a torcida do Galo tá assim, porque os erros estão acontecendo com todo mundo. A gente pode lembrar no jogo contra o Sport lá. Exatamente, sabe? Eu insisto, o jogo mais importante do primeiro turno entre Atlético e Fluminense ficou empatado porque o juiz errou contra o Fluminense. Eu vou discordar um pouco de você, no sentido Discorde, claro. A torcida do Atlético... Ele falou. Ótimo. Não tem por que a torcida do Atlético ficar desse jeito. A gente tem a nossa opinião, que realmente a gente acha que pode ter exagerado, pode não estar, mas a torcida pode achar o que ela quiser, entendeu? Você tá falando da torcida? O torcedor tem que chegar lá, protestar, comemorar, CBFlu, qualquer coisa. Comer o churrasquinho. Por isso que eu tô falando, tô discordando um pouco. Tem tropeiro de Independência mais? Não sei se tem tropeiro. Tem. Ainda tem? Vai estar o quê? R$12 o tropeiro? Quanto que tá lá? Deve ser mais ou menos. Bom, coma seu tropeiro no Independência. Salgado é R$4. Salgado. Coma o seu tropeiro, vá lá, faça a festa no Independência. A torcida do Cruzeiro já vai poder ver o time no Independência, né, Thiago? Até que enfim, né? Que coisa, hein? Que coisa incrível isso. As últimas vezes lá que o Cruzeiro vai jogar lá no Independência, né? Se for pela Cigalô. Mas aqui, ano que vem o Mineirão ainda não vai ser assim não, porque ainda vai ter aqueles... vão fechar o estádio de repente para fazer teste, teste de luz. Tomara. Tomara que faça muitos testes, né? Para não ter nenhum problema depois. Né? Bom, então tá bom. Acho que hoje deu, né? Com certeza.
Então tá bom. Gostaria Só lembrando aqui, Claro. senão o nosso setorista de América lá vai ficar bravo com a gente. O Vamos América falar do joga amanhã América. contra o Boa, no clássico Mineiro? né? Clássico mineiro não, o confronto mineiro. Clássico Confronto não, né? regional. A América que já também está de férias no campeonato no ano, né? Tá tentando uma vitória aí no Independência, vamos ver no que vai dar. E o Boa tentando sair um pouco mais da parte de baixo. Boa. O Boa. Lembrando que o Ipatinga conquistou uma bela vitória na sexta-feira. O Ipatinga Ganhou de conquistou? 4-0 do América de E Natal. o Tupi já era, né? Para um jogo que eu acho que tinha poucas pessoas, final de novela, né? Nem, Final de novela. É. Alguém. Eu preciso te perguntar, eu tava lembrando do jogo do Ipatinga, gente. Pois é, só o nosso querido Sexta-feira amigo, à noite. nosso querido amigo Bruno, né? Bruno Trindade, que foi o único que lembrou que estava tendo o jogo do Ipatinga, chegou aqui na redação, tava lá a novela, né? Sintonizando a novela e falou assim: não, gente, tem jogo do Ipatinga. Mas ele tem que lembrar, porque já que ele é setorista do interior, senão eles vão pegar no pé dele depois. Ah, gente. Que coisa, hein? Bom, então é isso. E Gostaria de parabenizar o Sada pela importante o vice-campeonato aí, que chegar lá, chegou, representou o Brasil e tentou de todas as formas ganhar o título em cima do Trentino com unhas e dentes. E valeu bastante o esforço e a garra do time e conquistou o Sul-Americano, conquistou o Campeonato Mineiro, conquistou o Campeonato, a Superliga numa temporada toda, né? E foi vice-campeão mundial. Tá de parabéns o Sada pela excelente campanha e o trabalho que tem sido feito. Chegou um tweet aqui agora, você acredita? Agora, nesse momento. Agora. Eu gostaria de agradecer a participação do Thiago. Obrigado, Thiago, pela sua participação aqui, sempre conosco. Obrigado e estamos aí para comentar mais nas próximas vezes sobre Atlético, Cruzeiro, América e os times do interior. Vamos ver Sada no que vai dar Cruzeiro, esse né? campeonato. Minas. Sada Cruzeiro, O Minas. FJF, mais quem? Todos os times aí. Basquete, Fórmula Basquete, 1, Fórmula 1. UFC. Então tá bom. Rugby é com esse aqui, né? Não, vou ver com ele. Ele é futebol americano. Futebol americano. Eu sou curling. Que Bom beleza. esporte, esporte. Que alegria, hein? Então eu gostaria de agradecer você também, Josias, mais uma vez aqui comigo. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado também ao Thiago Prata, você internauta. E vamos continuar aí acompanhando esses últimos atos, né, do Campeonato Brasileiro, que está aí chegando à sua reta final. Promete muitas emoções e você vai acompanhar tudo aqui no superfc.com.br. Falou até bonito, né? Pois é. Contratei esse Falou, fazer né? propaganda. Ele ficou um tempão decorando. Eu até aqui, ó. Ficou bacana. Tá demais, vocês estão demais hoje. Bom, internauta, gostaria de agradecer a você a participação. Hoje eu não consegui responder a todas as perguntas, porque, infelizmente, deu algum problema técnico e eu não recebi tantas assim. Um grande abraço e até lá.